Olá pessoal, tudo bem? Primeiro eu peço para quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, continue compartilhando nossos vídeos, continue compartilhando o nosso canal, ative o sino de notificações para que toda vez que tivermos vídeos novos, você receba a notificação e continue sempre tendo conteúdo dos nossos canais de forma didática e de forma atualizada. No vídeo de hoje nós iremos tratar sobre um tema que repercutiu de uma forma muito grande em todas as mídias, todo mundo falava sobre, até quem não entende muito do direito tinha sua opinião formada, mas de fato muitas pessoas não tinham conhecimento legal sobre a referida situação, que é a situação do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que foi o famoso caso do Lula, que prendeu Lula, depois soltou Lula. Vamos entender nesse vídeo quais foram os fundamentos do STF, quais foram os fundamentos que o Tribunal Regional Federal aplicou para primeiro prender e depois soltar o Lula. Fique conosco, vamos ao vídeo. Pessoal, diferente do que muitas pessoas pensam, esse tema já é antigo no STF. O STF já tinha sido provocado em 4 oportunidades distintas para se manifestar sobre esse tema, qual seja, a prisão do condenado em segunda instância. A primeira vez que o STF foi provocado para falar sobre esse tema foi em fevereiro de 2016, na decisão de um habeas corpus. Naquela oportunidade, o STF consagrou o entendimento de que a prisão em segunda instância não feria a presunção constitucional de inocência. Entre outros motivos, o principal deles foi no sentido de que o STF reconheceu que quando o Tribunal de Segunda Instância ele confirma a condenação, aquela presunção de inocência, ela é relativizada. Por quê? Porque já teve um juiz de primeiro grau que analisou as provas e os fatos no processo, após manejo de recurso, teve um colegiado de desembargadores, que são normalmente juízes mais experientes, reanalisando os fatos e reanalisando as provas. Então, o STF entendeu, se após a decisão colegiada do tribunal, após a reanálise dos fatos e das provas, houve a confirmação da decisão condenatória, presume-se pela culpabilidade do réu e não mais a sua inocência. Foi basicamente esse o entendimento do STF para autorizar o início do cumprimento de sentença após a confirmação da decisão condenatória em segunda instância. Após essa primeira decisão em fevereiro de 2016, houveram outras 3 decisões no mesmo sentido. As decisões que vieram no mesmo sentido foram as decisões de outubro de 2016, novembro de 2016 e abril de 2018. Nestas decisões, também manteve-se o entendimento de fevereiro de 2016, ou seja, manteve-se o entendimento de que não violaria a presunção de inocência do acusado caso ele tenha decisão confirmatória em segunda instância. Pois, além do motivo já explicado nesse vídeo, também tivemos a manifestação do STF no sentido de que são as instâncias ordinárias, que seriam instâncias ordinárias. Seria o juiz de primeiro grau e os tribunais de segundo grau. São apenas estas instâncias que podem apreciar fatos e provas. O recurso dirigido ao STF, dirigido ao STJ, ele via de regra tem apenas a possibilidade de averiguar se aquela condenação ou aquela absolvição, se ela ocorreu de acordo com a lei ou de acordo com a nossa Constituição. O STF e o STJ, via de regra, não pode analisar as provas e os fatos
do processo. Ele não pode fazer essa reanálise. Então, partindo dessa premissa, é que o STF concluiu que todo condenado em segunda instância poderá começar a cumprir a sua pena após a decisão confirmatória em segunda instância. Contudo, após referida decisão, tivemos 3 ações declaratórias de constitucionalidade ajuizada no STF, a ADC de número 43, de número 44 e a de número 54. Estas ações foram propostas, uma pela OAB, outra pelo Patriota e outra pelo PCdoB. Estas ações pretendiam que o STF declarasse a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. O que diz esse artigo? Eu vou colocar na tela para vocês. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Ou seja, referido artigo de lei, ela traz a possibilidade de prisão sem o trânsito em julgado da sentença condenatória em 3 hipóteses: flagrante delito, prisão preventiva ou prisão temporária. Se a prisão decretada pelo juiz não tiver alicerçada nessas 3 hipóteses, a prisão do réu condenado só pode ocorrer após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E o que seria o trânsito em julgado? O trânsito em julgado basicamente é o fenômeno processual que faz com que o réu não tenha mais possibilidade de recorrer das decisões daquele processo. Não cabe mais nenhum recurso a ser manejado pelo réu naquela demanda. Ocorrendo essa situação, acontece o que nós chamamos de trânsito em julgado, que é o fenômeno processual que torna imutável a sentença penal condenatória. Então, a bem da verdade, as ações declaratórias de constitucionalidade que foram ajuizadas pela OAB, pelo Patriota e pelo PCdoB, não estavam, em última análise, provocando o STF acerca da presunção de inocência, mas sim estavam provocando o STF para que ele declarasse a constitucionalidade do artigo 823 do Código de Processo Penal. E por que referida ação foi proposta nestes moldes? Porque no nosso ordenamento jurídico existe a hierarquia de leis. E basicamente, nesta hierarquia de leis, a lei penal, a lei processual penal, ela tem que respeitar a Constituição Federal. E nesta ação declaratória de constitucionalidade, quando o STF declara que a lei penal ou a lei processual penal ela é constitucional, ele está declarando que aquela norma ela está de acordo com a nossa Constituição. E, portanto, se o STF declara que o artigo 283 do Código de Processo Penal está de acordo com a Constituição, não há mais a possibilidade de haver o início da execução da sentença penal condenatória após a condenação do réu em segunda instância. Por quê? Porque o próprio artigo 283 prevê apenas 3 possibilidades de prisão. E a prisão após a condenação, ela só é prevista após o trânsito em julgado. Então, pessoal, em outubro de 2019, quando o STF ele veio e declarou a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, ele simplesmente declarou em linhas didáticas que a prisão só pode ocorrer se houver flagrante delito,
se a prisão for preventiva ou se a prisão for provisória. Se a prisão não for determinada nessas três situações, a prisão só poderá ocorrer após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Foi por essa razão que, após a decisão do STF, o Tribunal Regional Federal expediu alvará de soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não porque ele não teve a condenação, mas porque houve a alteração do entendimento e houve a confirmação da constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. E por conta disso, não só o presidente Lula, mas todos aqueles que estavam presos por decisão confirmatória ou decisão condenatória de segunda instância, sem que ainda tivesse ocorrido o trânsito em julgado, também deveriam ter ou tiveram a sua liberdade decretada. Ou seja, pessoal, hoje, tendo em vista que o STF declarou a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, ninguém mais poderá ser preso após decisão condenatória de segundo grau. A prisão só poderá ocorrer em 4 hipóteses: flagrante delito, prisão temporária, prisão provisória ou após o trânsito em julgado. Pessoal, o vídeo de hoje foi um pouco mais técnico, mas é um tema que repercutiu em grande escala em nosso país. Todas as pessoas falaram, mas muitas vezes nós ouvíamos questões que não condiziam com a realidade da nossa legislação, não condiziam com a realidade do nosso ordenamento jurídico. Na atual situação, a única possibilidade de voltar a ter a prisão após sentença condenatória de segunda instância é se o Congresso Nacional alterar a legislação. Já existem alguns projetos de lei em trâmite para alterar essa legislação, mas isso será tema de outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado, continuem compartilhando nossos vídeos e até a próxima.